Quando acordar, me chama. Esse podcast é uma iniciativa de duas advogadas, eu, Isabel, e a Ana, para falar do direito das famílias e outros temas relacionados a esse universo, ou seja, quase tudo, porque quando falamos de famílias, não existe nada simples que não se possa complicar. Olá, ouvintes desse podcast. Se você chegou até aqui, nós queremos agradecer a audiência, esperando que essa escuta tenha ampliado seus olhares sobre as questões de gênero que permeiam todas as nossas relações e, é claro, não estão de fora do direito das famílias, trazendo diversas consequências que não podem mais deixar de serem visibilizadas pelos operadores do direito, falando aqui de advogados, advogadas, poder judiciário, mediadores e mediadoras, nessa busca constante de relações mais equânimes, mais ecológicas, inclusive, sem que se recaia um peso maior sobre determinado grupo social. Queria dizer também que vocês agora podem escutar o podcast no YouTube e nos seguir no Instagram, na página @quandoacordar.pod e nos nossos perfis privados. Nosso tema de hoje é violência patrimonial e como ela se manifesta no dia a dia da vara de família e também na vida financeira das mulheres, né? Que esse problema às vezes nem chega às varas de família. E ocorre quando há qualquer ação que prejudique os bens, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, valores ou direitos da mulher, incluindo recursos destinados a satisfazer suas necessidades básicas. Oi, Ana, bem-vinda, tudo bem? Oi, Bel, bom estar aqui, como sempre. Vamos lá. Então, hoje a gente decidiu começar de uma forma diferente. A gente vai trazer um caso hipotético, e aí qualquer semelhança é mera coincidência, e provavelmente vamos nos deparar com muitas coincidências. Então, a gente vai trazer esse caso e aí pensar, a partir dele, alguns aspectos da violência patrimonial. A historinha é a seguinte. Gente, os nomes também foram escolhidos aleatoriamente, tá? Helena se casou aos 23 anos sob o regime da comunhão parcial de bens. E aí, quando veio o primeiro filho, ela deixou o emprego de professora para cuidar da casa. E a ideia era que esse arranjo fosse um arranjo temporário. Mas esse arranjo durou a vida inteira. Vieram mais 2 filhos. O seu marido, que vamos chamar aqui de Rodrigo, dizia que era mais prático centralizar tudo, as contas, a empresa, o carro, a casa comprada durante o casamento, tudo no nome dele. O que é meu é seu, ele repetia. E aí ela acreditou. Por quase 3 décadas, administrou a casa, criou os filhos, cuidou da sogra doente e nunca recebeu nada por isso, nunca teve uma conta própria. Quando o casamento acabou, Helena descobriu que quase nada desse patrimônio estava no seu nome. Descobriu ainda que nos 2 anos anteriores à separação, Rodrigo tinha esvaziado o patrimônio, quer dizer, parte da empresa dele tinha migrado para uma sociedade com um primo, um apartamento foi vendido a um amigo por valor simbólico, as aplicações financeiras tinham minguado. Na partilha, ele aparecia como um homem de patrimônio modesto. Então, Ana, muitas questões envolvidas nessa história, mas a pergunta principal é onde a gente identifica e por que a gente chama isso de violência? Antes da gente entrar especificamente no conceito de violência patrimonial, que é previsto no artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha. Deixa eu só complementar dizendo o seguinte, gente, a lei ela não exaure todas as possibilidades de violência, né? Ali não tem como descrever tudo. Então são exemplos, exatamente para você aproximar e identificar o que está acontecendo na sua própria vida, né, no caso concreto. Isso. Aí, no caso, eu acho que seria interessante a gente falar de 3 formas na qual ele se manifesta e que ele vai se impregnando na vida do casal. A primeira é o controle econômico, né, que é muitas vezes aquela naturalização cultural que a gente tem das mulheres não saberem quanto o casal tem, porque não gosta de falar de dinheiro, porque não quer aparecer que está desconfiando do homem. Então, muitas vezes as mulheres não têm a menor ideia de qual é o patrimônio do casal. E isso acontece frequentemente mesmo com as mulheres que trabalham. Eu já tive mais de uma experiência de mulheres me relatarem que passavam tudo que elas ganhavam por uma conta que era de controle do marido e que às vezes pediam autorização desse marido para fazer gastos delas com o dinheiro que elas tinham ganho, né? Você não apenas passa o dinheiro, mas você não sabe nem quanto você juntou e, pior ainda, não tem a menor ideia de quanto o casal tem ao todo. Outra forma que também hoje em dia já é identificada é a sabotagem de emprego, que é, muitas vezes, criar uma série de empecilhos para essa mulher viver no mercado de trabalho, né?
Tem um índice do Fórum Brasil de Segurança Pública que diz que 17,1% das mulheres declaram que já receberam pedidos de largar o próprio emprego. Então, assim, é muito comum ainda no Brasil, apesar da gente ter essa narrativa de que as mulheres já estão no mercado de trabalho há 30 anos e muito mais até, e já estamos em lugar de igualdade, mas fato é que as mulheres ainda recebem pedidos e desincentivos a viverem no ambiente, né, laboral. Se você pensar à sua volta, muitas vezes você teve amigas que chegavam à conclusão como casal que pagar uma babá era quase quanto ela ganharia, então era melhor ela não pagar uma babá e não investir na carreira dela. E a última forma é a exploração econômica, que é quando você já dentro dessa relação começa a usufruir dos bens do casal, colocando eles em situações que são individuais, como é o caso aqui da história do Rodrigo e da Helena, onde, como é que ele conseguiu passar esse patrimônio para esvaziar o patrimônio? Provavelmente para ele conseguir vender um apartamento que era dos dois, ele tinha uma procuração pública dela. Então ela deu essa procuração para ele na base da confiança, acreditando que ele estaria usando essa procuração para gerir o patrimônio da melhor maneira. E aí ele, em vez de gerir o patrimônio de uma forma boa para o casal, ele faz isso de acordo com seus próprios interesses, né? Ele compra bens, mas em nome só dele, que isso já atrapalha. Ele esvazia a empresa que existia em nome dos dois, bota numa outra empresa. O patrimônio passa a estar dentro de uma empresa do qual ela não tem administração, porque é muito mais complexo, né, atingir o patrimônio da empresa. Enfim, são algumas situações que, quando você tem um patrimônio para dividir, são muito cotidianas. Mas a violência patrimonial, ela também acontece na manutenção dos filhos, né? A gente também vai ter aqui alguns exemplos que é como isso se dá no dia a dia. Deixa eu só falar, assim, duas coisas que me vieram quando você estava falando aí. Primeira coisa que a gente tem que pontuar é sobre o mercado de trabalho, né? As mulheres estão no mercado de trabalho há 30 anos, em que condições? Lembrando aqui que a gente está tratando sempre todos os temas com perspectiva de gênero. Então, assim, o mercado de trabalho é um para os homens e outro para as mulheres. A gente sabe que as mulheres acumulam funções, gastam muito mais horas com trabalho doméstico. Enfim, então elas estão trabalhando mais. E, além disso, quando você fala de exploração econômica, não me deixa de vir a questão do trabalho doméstico não remunerado, invisível, né? Essa mulher que faz a opção de ficar em casa, cuidando, e há uma exploração econômica desse trabalho. Claro, ela está ali criando pessoas, educando pessoas, fazendo o mercado, o capitalismo gerar, de certa forma, e não recebendo por isso, né? E todo esse sistema fundado, né, alicerçado em cima dessa estrutura que a gente vive hoje. Então, assim, só para trazer esses dois elementos que, tudo bem, não são, assim, específicos, né, da violência econômica, enfim, mas só lembrando, assim, que são elementos sociais que uma boa precisam sempre... Porque, na realidade, o trabalho doméstico, ele gera dinheiro para essa família. Já existem alguns estudos que mostram que 50% da economia familiar é construída justamente pautada na economia que essa mulher trabalhar de graça causa para essa poupança. Para essa poupança, exatamente. Então, na hora que você não reconhece que você usufruiu desse trabalho, você está fazendo também uma exploração econômica, exatamente. Assim. E é uma violência, não deixa de ser. Claro que é uma violência. E outro ponto também disso é que nem toda mulher quer dizer, né, eu diria que 100% das mulheres que trabalham no mercado fora, né, elas, além disso, elas ainda trabalham em casa. Então, assim, o trabalho doméstico não remunerado, ele não é uma zona apenas das donas de casa. Ele é uma zona de todas as mulheres. As mulheres mesmo, aquelas que têm ajuda, que têm rede, elas também são convocadas, né, a ocupar um espaço de emergências. Ligam da escola, tem que levar o filho no pediatra, é quem tem que assistir a apresentação de balé. Isso tudo de uma mulher que está dentro do mercado de trabalho. Então, isso atrapalha ela. Então, a crescer, a ganhar melhor, o que se, né, manifesta nessa diferença salarial, que na melhor das hipóteses é de 21% de diferença,
Na melhor das hipóteses, isso são as mulheres que estão mais próximas dos homens. Mas o que é importante aqui entender é que a gente vive sobre uma cultura que é muito violenta, né? Não apenas em você naturalizar que a mulher não pergunte, como você naturalizar que o homem controle e você naturalizar quando eles se separam que o judiciário permita que ele continue no controle absoluto desse patrimônio durante anos em que é discutido isso. Porque o que a gente vê na prática das disputas, por exemplo, de partilha de bens, é que durante todo o processo judicial, o patrimônio continua nas mãos de quem estava já gerindo o patrimônio. Já gerindo. Tão raro quando chega finalmente na fase final, onde você vai executar, o dinheiro sumiu. E aí a pessoa que tem lá um dinheiro para receber, ela não recebe, ficou anos naquela discussão, é aquele famoso ganha, mas não leva, né? E que é um problema muito sério, porque a pessoa já primeiro passou anos em uma situação, às vezes, de extrema vulnerabilidade financeira, discutindo, e depois, na hora em que ela acha que ela vai conseguir ter acesso ao patrimônio, geralmente esse processo é tão longo que as mulheres acabam se apropriando até de entender que é um direito delas receber esses 50%, porque elas acabam entendendo diante de tantas dificuldades que elas vivenciam que é justo que elas recebam 50% disso. Mas muitas vezes chega lá no final, elas não conseguem receber, porque já foram tantas formas de dissolver o patrimônio, de tirar o patrimônio daqui e levar o patrimônio para lá, que fica muito mais confuso e mais difícil. E aí, não por outra razão, o judiciário e as mulheres são questões que não se combinam tão bem. As mulheres têm um índice de insatisfação superior aos dos homens com o judiciário. É muito interessante isso. Super interessante. E aí, para tentar mitigar um pouco isso, existe o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, criado pelo CNJ em 2021, mas que a gente vê que tem uma aplicabilidade assim, muito ainda inicial, né? São 5 anos, mas mesmo assim a gente não nota, assim, principalmente até fazendo uma crítica a nós advogados aqui, gente, vamos lá, vamos pedir para, vamos colocar nas nossas peças, vamos, né? Porque assim, é uma ferramenta, é uma ação afirmativa, e precisa ser utilizada, porque é isso, se a mulher optou por ficar em casa, se ela tem direito a 50%, ela não teve um investimento na carreira financeira, ou se tinha uma carreira, não também conseguiu investir nessa carreira, né, full time, né, o tempo todo ali, por quê? Porque até, por questões até psicológicas, assim, né, escolhas que ela vai fazer diante, fico com meu filho, eu vou não sei o quê, vou cuidar da casa, vou cuidar de um filho doente, eu vou investir aqui mais tempo na minha vida profissional. E lembrando, quando você falou que ela optou, eu diria assim, que o casal optou. O casal optou, e ela optou, na verdade, é quase que um contrato tácito, né? A gente pensa assim, o que a sociedade espera de mim como mulher? Então, muitas vezes ela não opta, ela só vai, né? A estrutura fala, é assim, performa. Isso é um problema cultural, né? As mulheres também fazem parte dessa questão, porque as próprias mulheres às vezes não reconhecem o valor do que elas trouxeram para essa relação. Elas confiam que elas têm 50%, mas na hora em que isso é colocado para discutir, elas mesmas se sentem equivocadas se elas querem 50%. Não raro a gente vê mulheres que têm direito a 50% acharem que elas, não preciso também, ele trabalhou mais. Não, os dois trabalharam, cada um do seu jeito. Até porque hoje em dia é raro uma mulher que realmente também não trabalha no mercado, mesmo cuidando dos filhos, da casa, dos parentes. Normalmente as mulheres trabalham fora e dentro de casa. Então, mesmo ganhando menos, elas contribuem muito. E aí a violência cultural, ela funciona muito nessa naturalização da invisibilidade dessa contribuição, mas também no fato de se naturalizar que esse controle aconteça durante todo o processo judicial. Isso é inclusive uma violência institucional, porque você permite que durante anos aquele dinheiro fique na mão de um, ainda que você reconheça que 50% daquele patrimônio é da outra pessoa, não se faz nada.
não se bloqueia, não se toma medidas, remédios para que aquilo já seja... O que pode ser partilhado já, né? Deveria ser partilhado já liminarmente. Não sei, se tem um dinheiro, assim, uma coisa que não é incontroverso, né? Já poderia ser, não, isso aqui já divide. É isso, e aí vai. Tem um imóvel, tem uma coisa mais complexa, tem uma empresa que precisa ser avaliada, enfim. Aí tem um tempo, mas é isso. Enquanto a pessoa está ali na gestão do patrimônio, ela faz o que ela quer, ela continua vivendo a vida dela de uma forma, né, da forma que ela vive, enquanto a outra está ali batalhando ainda por aquele dinheiro. Trazendo alguns exemplos sobre violência patrimonial, na média ela se apresenta ou na partilha de bens, como a gente estava comentando, quando após essa união, quando se desfaz ou a união estável ou o casamento, você começa a ter dificuldade de dividir igualmente os bens. E aí, dentro dessas formas, você também tem as próprias formas de violência que são relacionadas à pensão alimentícia. Não pagar pensão alimentícia para os filhos, não pagar pensão alimentícia para a ex-esposa, de propósito, para estrangular financeiramente a pessoa, oferecer a pensão alimentícia em valor muito inferior às suas reais possibilidades. Lembrando aqui, gente, que os padrões de fixação de pensão já não são maravilhosos, né? Já são restritos, já beneficiam quem paga a pensão muito mais do que quem recebe. E aí ouçam lá nosso podcast sobre pensão alimentícia, manutenção financeira dos filhos, que a gente dá muitos detalhes sobre isso. Exatamente. E aí, Ana, então quais seriam os remédios jurídicos disponíveis para fazer frente a essa violência patrimonial, essa fraude à partilha, a fraude também, a própria pensão alimentícia, né? Essa situação de esconder o patrimônio, de não pagar. O que a gente pode pensar aí? Olha, começando pela pensão, como você pode começar pedindo algumas informações quando você está na discussão de conteúdo sobre o quanto vai ser paga a pensão. Então, o juiz tem a possibilidade de levantar informações junto ao imposto de renda, junto a cartões de crédito. Outra informação que geralmente traduz, além do cartão de crédito, a realidade financeira de uma pessoa é pedir informações à Polícia Federal sobre os trânsitos dessa pessoa, nacionais e internacionais, porque quem não tem dinheiro não viaja para Paris, né? Então, você no curso do processo tem uma série de informações que você pode ir pedindo e ela vai sendo produzida, né? E agora, eu vou até te interromper assim para falar do Pix Pensão, né? Que é um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, enfim, que pode possibilitar um débito direto em conta da pensão alimentícia. Então, vai ficar mais difícil praticar a violência patrimonial frente às pensões das crianças, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso, se vai ser sancionada essa lei. Seria maravilhoso, porque uma forma muito comum de violência patrimonial que a gente vê é não pagar a pensão porque não quer, e aí obriga a pessoa a entrar com uma ação de execução, e aí a pessoa tem que ser intimada de um outro processo, e aí começa toda aquela correria de correr atrás desse homem que é devedor, que sabe que vai ter um oficial de justiça atrás dele, então ele fica mais difícil ainda de ser intimado. E os meses vão vencendo e esses valores vão se acumulando. Exatamente. E aí seria uma decisão judicial que vai conceder, vai dizer, não, se o valor for controverso, esse valor, a decisão judicial vai falar débito em conta e vai debitar mês a mês, e ainda, se não tiver dinheiro em conta, pode buscar outro patrimônio da pessoa, outras aplicações financeiras, enfim, que aquela instituição financeira tem ali daquela pessoa física. O não pagamento de pensão tem como remédio mais conhecido a prisão, né? Agora, recentemente, os devedores de pensão tiveram problema para entrarem nos estádios. Tem uma lei na Argentina já, e aqui o próprio Palmeiras, né, o Clube Palmeiras, tem uma parceria com a Secretaria de Segurança, enfim, e aí tá barrando, via reconhecimento facial, qualquer devedor, assim, entre outros crimes, né, crimes e devedores de pensão. Os devedores de pensão são 70% dos barrados em estádios do Palmeiras. É maravilhoso, né? Porque a pessoa
usufrui do seu lazer, mas não paga a pensão. Exatamente, é isso que ela estava falando, né? Quando a pessoa tem o dinheiro e não quer pagar, não pode pagar, tá vivendo, né, de aparência, enfim, aquilo ostenta uma vida na rede social, mas não quer pagar. E nesse caso, ainda temos as medidas coercitivas atípicas, que não são utilizadas. Sem nem chegar ainda nas medidas coercitivas, você tem a possibilidade, além da prisão, você tem dos bloqueios de conta, né? Os juízes podem penhorar as contas do devedor de alimentos, e aí ele vai e bloqueia, e tem até o modelo teimosinho, gente, que é assim, ele estabelece que por 60 dias as contas vão ser bloqueadas. Então, durante 60 dias, qualquer dinheiro que caia nessas contas vai ficar preso. O problema é que um devedor convicto, ele não minimamente inteligente, não vai depositar nada naquela conta. Deposita, e as pessoas usam irmãos, tios, pais, enfim, todo mundo que pode, muitas vezes a nova companheira ou a nova esposa, para passar o dinheiro para chegar neles, né? Pessoas que às vezes vivem em apartamentos enormes, que dizem que não tem dinheiro, mas que estão lá vivendo com não sei quantos carros na garagem, viajam para o exterior, mas não tem dinheiro em conta, né? E tudo isso tem que ser visibilizado para o juiz, porque se a pessoa não tem dinheiro, ela não pode estar viajando para o exterior, não pode estar morando de frente para a praia, não pode ter não sei quantos carros na garagem. E aí você tem as medidas atípicas, que são bloqueio de passaporte, bloqueio de carteira de motorista, enfim, mas são raramente concedidas, né? Porque o direito de ir e vir, a liberdade do devedor é mais importante do que o interesse da criança em receber os seus alimentos, né? Então, assim, realmente, esse tema para mim é muito sensível, porque é isso, né? A gente está ali, tem a nossa Constituição, enfim, igualdade, liberdade, vários valores, mas, nesse caso, o que se prioriza é que a pessoa tenha uma vida de aparência, que ela possa estar por aí com dinheiro e não pague a pensão do filho. O que eu acho interessante desse teu exemplo é porque, na realidade, quando você defende o devedor, você quebra a primazia do entendimento, né, de que o melhor interesse da criança, que a criança é um superior, né? Agora, superior interesse da criança. Exatamente. Que a criança e a mulher são vulneráveis aí nesse caso, né? Enfim, mas não vamos nem falar de mulher, né? Tem que falar de criança. Nesse caso, é contra o próprio filho. Enfim, é muito difícil de entender. Porque, na verdade, é difícil de entender para muitas pessoas que quando você estrangula o cuidador primordial de uma criança, você estrangula essa criança junto. Tudo bem, mas quando está comigo, ela não passa necessidade nenhuma. Mas a criança vive junto com essa mãe. Ela vive o estresse dessa mãe. Ela vive a falta de dinheiro dessa mãe. Então, também não chega a ser uma decisão que leva em consideração a realidade da criança, porque a criança está exposta a esse ambiente de violência através da mãe. Então, assim, isso precisava ser mais compreendido, né? E o pior, violência é uma situação de trauma que se repete intergeracionalmente, né? Os filhos de pessoas que cometem violências têm maior aderência a situações de violência na vida adulta, né? Isso já é uma estatística demonstrada. Sem falar que também desenvolvem com mais facilidade doenças cardíacas, asma. Isso já é um estudo, por exemplo, da Sociedade de Pediatria Americana, mostrando que crianças que vivem em ambientes de alguma forma violentas têm mais chance de desenvolver determinadas doenças autoimunes, diabetes, enfim. Gente, é de um grau de absurdo, assim, a gente pensar uma pessoa que, em tese, deveria estar educando uma criança, né? Pensa. Acho um grau de educando a criança. E está educando mal a criança. Ela está educando a criança no sentido de que você foi casada com aquela pessoa, viveu numa união estável com aquela pessoa durante anos, ela cuidou de você, mas agora que você não está mais com ela, você se descarta dessa pessoa como se ela fosse uma roupa velha. Então você está educando, você está dando um péssimo exemplo, mas não deixa de ser um exemplo que você está dando. E para as meninas também é um péssimo exemplo, porque naturaliza
que homens se comportem dessa forma, né? Porque, afinal de contas, se cria, né, no subconsciente uma ideia de que é isso que os homens têm para oferecer. E não é. Eles podem ser pessoas ótimas e se comportar como pessoas responsáveis pelas decisões que tomaram. Se reeducar, né? Olhar para essa vulnerabilidade feminina, sei lá, esses anos e séculos de vulnerabilidade de uma construção social que vem sendo feita dessa forma e que agora a gente está querendo mudar. Então, para mudar, precisa vontade também dos juízes, né? O protocolo, a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e vontade social também, né? Porque, como diria Foucault, poder não se tem, poder se exerce. Então vamos lá circular esse poder, passar de mão em mão. É isso que a gente está pedindo agora, né? Quase que implorando, não, pedindo. Seria bonitinho dizer pedindo. Estamos aqui enfiando o pé na porta para tentar dizer, gente, tá na hora, né, desse poder circular. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi o nosso 6º episódio. No próximo episódio, vamos tratar de métodos adequados de resolução de conflitos e suas peculiaridades quando usamos esses métodos com perspectiva de gênero. Esperamos vocês. Até a próxima. Quando acordar, me chama.